O PACV denunciou hoje na praia a queda de 2 posições de Cabo Verde no ranking da dívida pública pela agência de rating Fitch, caindo da posição B+ para B-. Para o PACV, esta queda contraria o discurso de atração de investimento externo do governo, porque a classificação afeta automaticamente as empresas nacionais em termos de acesso ao crédito externo. Passar da classificação da agência de rating Fitch de B+ para B- é uma má notícia para Cabo Verde, pelo que para o PACV a situação merece denúncia pública. Importa dizer que esta avaliação do país afeta automaticamente as empresas nacionais, em termos do acesso ao crédito externo, porque ficam em situação mais fragilizada, pois os riscos para as empresas também são agora maiores. Isso para não dizer que há cerca de 2 meses que Cabo Verde tinha sido classificado por essa mesma agência de notação financeira, em que o país caía de BB- para B+. 2 meses depois, passamos de B+ para B-, sem passar pelo B, que é a classificação imediatamente a seguir a B+. Isso demonstra o nível de preocupação dos nossos parceiros face ao rumo que o país está a tomar. E não temos outra solução senão arrepiar caminhos, ou seja, controlar e reduzir o nível de endividamento público, nomeadamente externo. O PACV defende que uma das vias para se atingir esse desiderato pode ser a negociação com os parceiros internacionais, visando a sustentabilidade dessa dívida pública. O governo pode, perfeitamente, havendo entendimento com os parceiros internacionais, renegociar a nossa dívida, portanto, em vez de pagar, converter, portanto, essa dívida em investimentos, mas coloca-se a questão da mobilização de recursos para fazer investimentos. Portanto, é uma questão extremamente interessante, mas que tem que beneficiar de um quadro favorável a nível interno. Portanto, tem que haver vontade interna, mas também acolhimento dos parceiros internacionais. Portanto, é um processo que já foi anunciado há algum tempo, mas não se conhecem, portanto, quaisquer avanços. De modo que, pronto, a questão interna, de facto, coloca-se com acuidade, porque, pronto, nós sabemos que as empresas que tiveram moratórias têm tido algumas dificuldades, portanto, em poder honrar os seus compromissos, tendo em conta que a retoma económica também não tem correspondido, portanto, àquilo que em alguns setores se esperava. Portanto, é uma situação que tem que ser devidamente acompanhada. Para o maior partido da oposição, o caminho a seguir, muito mais do que escudar-se num crescimento económico sem sustentabilidade, o governo deverá diminuir os gastos públicos, com o secretário-geral dos Tambarinas a tentar desmontar a tese de que o grosso da dívida externa do país foi feita antes de 2016. O INE apresentou recentemente dados que dizem que a dívida pública em 2015 era de 115%. Portanto, só esse dado contraria todas essas informações, portanto, que o governo tem estado a dizer. Portanto, não houve sequer a tendência decrescente, porque se partimos do 115%, nós temos estado a aumentar, portanto, paulatinamente já estamos, portanto, nos 155%. Por conseguinte, essa tese ficou desmontada, portanto, com o rebaseamento feito e a publicação que o INE fez relativamente às dívidas de 2015. Mas é preciso, de facto, fazer a diferenciação. Efetivamente, houve endividamento, mas um endividamento, portanto, para um processo claro, concreto, de infraestruturação do país. E agora, o que é que nós temos? Aumentamos, portanto, em 218 mil contos, até 2023, 218 mil contos, relativamente ao montante que tínhamos em 2015. Será matéria para um debate parlamentar sobre isso? Naturalmente, portanto, será um dos temas para debate, porque começa a ficar preocupante, portanto, o nível de endividamento, sobretudo por causa da estratégia que nós temos de governação neste momento. Por tudo isso, o PACV apela ao governo a diminuir os gastos públicos para que a dívida pública passe para 121% do PIB em 2024, seguindo assim a recomendação da Fitch.